continuidade ao estudo das matrizes. Hoje nós vamos ver o determinante da matriz 2 por 2. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada e nos ajuda a resolver inclusive sistemas de equações, que será um assunto de próximas aulas, né? Resolver sistemas lineares por meio de matrizes também, tá? Pelo determinante de uma matriz. O determinante da matriz 2 por 2, ele é bem simples de calcular. Nós vamos utilizar a regra de Sarrus. A regra de Sarrus, ela diz que o determinante de uma matriz pode ser obtido multiplicando os elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Vamos ver isso então. Aqui nessa matriz, nós temos a matriz 2 por 2 e, iniciando aqui no 2, que é o primeiro elemento, nós temos uma diagonal. Essa diagonal, ela é a diagonal principal. Iniciando no segundo elemento ali da primeira linha, nós temos uma outra diagonal. Essa diagonal, ela é secundária. Diagonal secundária. O que diz o método de Sarrus? Que a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária nos dá o determinante dessa matriz. Então, vamos ver. Aqui nós temos 2 vezes 6, que é 12, menos, porque a regra de Sarrus diz a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Eu dou então a dica de vocês colocar o menos aqui próximo a essa diagonal secundária para não esquecer disso, porque então vai ficar menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é 9 vezes menos 1 é menos 9. Veja bem, esse menos é da regra de Sarrus. E esse menos é do resultado da multiplicação. Então, tem que lembrar disso, tá? Então, aqui vai ficar 12 mais 9. Esse determinante é 21. Então, se nós precisarmos de um único número que se associa ou se relaciona a essa matriz, esse número é o 21. Então, ele serve na matemática para em algumas outras situações. Aqui, uma outra dica... quando for colocar o resultado da diagonal secundária, já coloque com sinal invertido, porque veja bem, ó, 9 vezes menos 1 é menos 9. Menos e menos dá mais. Então, esse menos, ele indica que nós vamos ter um resultado oposto. Então, o menos 9, ó, ficou mais 9. Vamos então para um segundo exemplo. Vocês viram que é bem tranquilo a utilização da regra de Sarrus, né? Então, a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Vamos lá, então. Não precisa escrever esse det, já vou colocar o igual aqui, tá? 3 vezes o menos 5 é menos 15. Aqui, menos 4 vezes 1 é 4. Então, como aqui tem um 4 positivo, vai ficar, então, menos o 4. Menos 15 com menos 4 é menos 19. Então, a essa segunda matriz, o número que se relaciona a ela é o menos 19. Vamos para esse exemplo da letra C. Nós temos, então, uma matriz em que os elementos da diagonal principal, a multiplicação dos elementos da diagonal principal, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, nos fornece o determinante. Vamos lá, então. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 0 vezes 3 é 0. Então, vai ficar menos 0. Aqui nem precisaria colocar, certo? Já pode deixar, inclusive, ali somente o menos 4. Quando vocês observarem que na diagonal tem o 0, já pode pular, porque vai anular o 0 na multiplicação, ele zera tudo. Então, aqui no caso, o determinante dessa matriz é menos 4. Viram que é bem tranquilo, né? Agora nós vamos ver
quando nós já temos o determinante e precisamos conhecer um dos elementos dessa matriz. Então vamos ver. Observe esse exemplo que está no quadro. Nós temos uma matriz em que tem elementos que vale x. Então nós não conhecemos esse elemento. Só que, em compensação, nós temos o valor que se associa a essa matriz. Isso quer dizer o quê? Que se eu fizer o determinante dessa matriz, tem que dar como resultado menos 3. Então, observa que isso é uma equação. É uma equação que vai envolver a matriz e o determinante da matriz que vai, então, nos ajudar a encontrar que valor é esse. E do mesmo jeito, veja bem, a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária dá o determinante, que nesse caso é menos 3. Já para que eu possa calcular um termo desconhecido, eu tenho que conhecer alguma outra coisa. Então, nesse caso, eu já conheço o determinante, que é menos 3, e preciso, então, encontrar qual é esse valor que está faltando na matriz, que está como termo desconhecido. Vamos lá, então. X vezes x, x ao quadrado, menos 4 vezes x, então vai dar menos 4x, igual a menos 3. Observa que aqui nós temos uma equação e a incógnita está ao quadrado. Então, nós temos uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau, na forma normal, nós passamos os elementos para o primeiro membro e fica igualado a zero. Então, vai ficar assim, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Essa é a forma normal da equação de segundo grau. A equação de segundo grau pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara, pela soma e produto. Esse caso dá certo pela soma e produto, vocês podem revisar sobre isso, tá? Aqui eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara, que daí já relembra vocês também. A fórmula de Bhaskara, então nós temos aqui, ó, o coeficiente A, que multiplica o x ao quadrado, o coeficiente 4, que multiplica x, e o coeficiente 3. Então, aqui nós temos A, B e C. A fórmula de Bhaskara, ela é x igual menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Quem resolve pelo delta, esse b ao quadrado menos 4ac é o delta. Eu vou fazer direto aqui. X igual menos b é menos o menos 4, porque observa que o b é menos 4. Menos o menos 4 vai dar 4. Mais e menos a raiz quadrada de b ao quadrado. B ao quadrado menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Sobre 2 vezes 1. Vou passar para cá. X igual 4 mais e menos. Aqui vai dar, então, olha, isso aqui vai dar menos 12. 16 menos 12 é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Estou fazendo, então, mais rapidinho, porque a equação de segundo grau é um conteúdo que vocês já estudaram, né? Agora, quando nós tiramos a raiz quadrada, chega o momento da gente abrir as duas respostas, que é em relação a esse mais e a esse menos. A primeira resposta vai ficar 4 mais 2 é 6, que dividido por 2 é 3. A segunda, 4 menos 2 é 2, que dividido por 2 dá 1. Nós temos, então, duas possibilidades para essa matriz, para esse elemento, o 3 e o 1, que são as soluções dessa equação do segundo grau. Se esse exercício pedir qual é o valor de x, terminou aqui, a gente então diz que é 3 e 1. Agora, então, suponhamos que o exercício já terminou. Mas e se eu quiser conferir se eu acertei esses cálculos? Se quiser tirar essa prova, ver se acertou, substitui, monta a matriz.
Olha, vamos montar com o elemento 3. Se o x valer 3, ele vai ter aqui, aqui, o 4 e o 3 novamente aqui. Se eu fizer o determinante dessa matriz, tem que dar menos 3. Se conferir isso, porque os nossos cálculos estão certos. Olha só. 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 3, 12. 9 menos 12, menos 3. Olha aqui, ó, que legal. Deu menos 3. Só que aqui nós temos duas respostas. O 1. O 1 também tem que dar certo, porque eu cheguei como resposta dessa solução em dois casos. 1, 4 e 1. Tem que dar certo também, porque senão isso que nós fizemos ali não estaria correto. 1 menos 4. 1 menos 4, menos 3. Viram então? Essa equação ela tem duas soluções para x. O 1 e o 3. Então, são esses dois números que, se eu substituir naquela matriz, eu terei o determinante menos 3. Vamos para mais um exemplo. Nós temos uma matriz 2 por 2 e nós temos já aqui dizendo que essa matriz igual a 2. Esse 2, então, ele é o determinante. Por esse determinante, nós conseguimos descobrir esse termo desconhecido que tem nessa matriz. É muito importante vocês escreverem essa matriz de uma forma bem organizada, porque esse 2x mais 1, ele representa um único elemento. Se a gente fizer meio separado isso, dá a impressão que tem uma coluna a mais essa matriz. E não, então procure fazer de uma forma bastante organizada que não confunda. Vamos então para a técnica do determinante pela regra de Sarros. A multiplicação dos elementos da diagonal principal, 5 vezes menos 4, é menos 20, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui nós temos o 2x mais 1, que multiplica o 2, ou 2 que multiplica 2x mais 1. Vou fazer aqui de lado, ó, 2 que multiplica 2x mais 1. Podemos fazer assim, olha, 2 vezes o 2x, 4x, 2 vezes o 1 é 2. Tem que cuidar com esse menos aqui, tá, pessoal? Então, veja bem, vai ser menos, agora, esse resultado aqui, 4x mais 2. Como isso é uma expressão algébrica, não representa um único número só, vamos colocar no parênteses 4x mais 2 igual a 2. Nós temos que tomar muito cuidado com o negativo, porque esse caso vai fazer alterar o sinal desse 4x mais 2, ficando assim, menos 20, menos o 4x, menos o 2, igual a 2. Aqui lembra, então, que quando falta elemento, é como se fosse uma multiplicação por menos 1, né? Então, aqui nós temos que fazer essa multiplicação. Agora, aqui, nós temos uma equação simples, uma equação do primeiro grau. Então, eu vou organizar o que tem o x no primeiro membro, o que não tem no segundo. Vai ficar menos 4x igual a 2. Aí eu tenho menos 20 com menos 2. Isso aqui, olha, dá menos 22. Que eu vou trazer para cá, mais 22. Vai ficar menos 4x igual a 24. Qual é o número que, se eu multiplicar ao menos 4, vai dar 24? Então, vamos fazer a divisão. X igual a 24 dividido por menos 4, esse x vai dar menos 6. Então, encontramos o valor daquele termo desconhecido. No exemplo anterior, nós vimos que recaiu numa equação do segundo grau. Agora, recaiu numa equação do primeiro grau. Quer conferir para ver se isso está certo? Coloque o menos 6 no lugar do x. Veja a matriz que forma e calcule o determinante. O determinante tem que dar 2. Vamos fazer isso. Olha, essa matriz, então, tem o elemento 5, 2 e menos 4. Esses elementos são definidos. Aqui eu tenho um termo desconhecido, que eu já calculei que ele é menos 6. Então, 2 vezes o menos 6 dá menos 12, menos 12 mais 1 vai dar menos 11. Olha, vamos fazer o determinante.
menos 20 menos o menos 22. Menos o menos 22 vai dar mais 22. Olha só, 22 menos 20 é 2. Isso mostra que vocês acertaram a resolução, se isso acontecer. Então, a gente tirou uma prova ali, certo? Vamos para mais um exemplo. Observem esses dois exemplos que estão no quadro. Olha, aqui eu tenho uma matriz e que não tem nenhum número conhecido. Então, nós só temos valores desconhecidos, o x e o y. É muito comum na matemática os alunos acharem que nós temos que chegar num valor numérico definido. Não necessariamente. Se nós tivermos um exercício desse tipo e falar encontre o determinante dessa matriz, nós podemos fazer pela regra de Sarros. Só que nós não vamos encontrar um valor, nós vamos encontrar uma expressão algébrica que representa aquele resultado. Então, nesse caso, ficaria assim. X que multiplica o x ao quadrado vai dar x ao cubo. Olha, x que multiplica o x ao quadrado, x ao cubo. Menos o y que multiplica o y ao quadrado, menos y ao cubo. E aqui, olha, não tem mais o que fazer. De acordo com as nossas informações, não tem mais o que fazer. Então, esse é o determinante dessa matriz. É uma expressão algébrica que representa o determinante. Aqui é a mesma coisa, olha, eu tenho os elementos A e B desconhecidos e então vamos ver qual a expressão algébrica que representa esse determinante. 2A que multiplica o menos 2B vai dar menos 4AB, menos o A que multiplica o B. Então, vai ficar menos AB. Observem que aqui eu tenho termos semelhantes, que é quando a parte literal, que é a parte de letras, elas são iguais. Então, eu posso juntar em uma só, que a gente chama de reduzir os termos semelhantes. Menos 4 com menos 1, observa que aqui, então, nós temos menos 1. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5AB. Essa é a expressão algébrica que representa o determinante dessa matriz. Então, nós podemos ter situações que está pedindo isso e, então, a resposta vai ser uma expressão algébrica. Mas eu posso ter esse exercício pedindo duas coisas. Primeiro, a expressão algébrica que representa o determinante. Fizemos isso. E pode depois ter uma outra questão pedindo assim, qual é o valor numérico dessa expressão se x valer 2 e y valer menos 4? Aí sim eu posso substituir, porque daí eu tenho outras informações. Aí ficaria assim, então nessa expressão, 2 elevado a 3 menos o y elevado a 3, que é menos 4 elevado a 3. Olha, esse menos é da expressão algébrica e o y também ele é um elemento negativo. Ficaria aqui, então, 8 menos, não posso fazer jogo de sinal aqui porque eu tenho que resolver a potência. Aqui vai dar menos 64. Agora sim eu posso fazer o jogo de sinal. 8 mais 64, que vai dar 72. Aí sim eu poderia resolver, né, essa expressão algébrica. Veja bem, vamos analisar o que é esse 72. Porque se eu substituir o x por determinado valor e o y também, quer dizer que eu poderia fazer esse determinante. E eu substituindo aqui, eu encontrei 72. Será que esse 72 é o determinante? Porque aqui está dizendo que essa expressão é o determinante. E que se eu usar 2 e menos 4 aqui, vai dar 72. Então, esse 72 tem que ser o determinante. Vamos fazer uma matriz em que a gente substitui os elementos x e y pelo valor dado. Então, vai ficar assim, olha. Aqui ficaria 2
Aqui, 2 ao quadrado, 4. Aqui, então, ficaria menos 4. E aqui, menos 4 ao quadrado, 16. Vamos ver se daria o 72? Olha, 2 vezes 4, 8. Menos 16 vezes o menos 4 é menos 64. Então, menos e menos vai dar mais. Ó, exatamente o mesmo valor, tá? Essa daqui também, eu poderia ter valores numéricos para A e B e eu calcular, então, quanto que seria o valor numérico dessa expressão e seria também o valor do determinante, porque essa expressão representa o determinante, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre determinante da matriz 2 por 2.